presença sim. Ok. Bom dia para você que nos acompanha ao vivo pelas nossas redes sociais, pelo YouTube, Instagram, Facebook da Paróquia São Paulo Apóstolo, pelo nosso Instagram do Geração ID. É um prazer ter vocês aqui conosco na nossa live, no nosso podcast. Bom dia, Maria. Bom dia, tudo bem com vocês que estão nos acompanhando aí nas redes sociais? Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Hoje nós estamos em um local diferente, estamos na casa de Maria, não estamos lá no estúdio da rádio. Preparamos aqui todo um ambiente especial, porque hoje o nosso convidado, ele também é especial. Queremos acolher aqui o nosso bispo Dom Devair. Bispo, a sua bênção, primeiramente. Bom dia, Deus Bom dia. abençoe, Geração ID, aqueles que estão aqui, aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Bom dia. Bom dia. Então, bispo, é uma graça ter o senhor aqui, a gente agradece pela sua disponibilidade, tá? Por acreditar nesse projeto que nós iniciamos, tá bom? E sinta-se à vontade, tá bom? Para falar com a juventude, essa juventude que te ama também, tá? Te admira muito, tá? Então, Geração ID te acolhe hoje com muito carinho, tá bom? Muito obrigado por essa acolhida. É uma acolhida realmente boa, porque a gente sabe que essa juventude tem feito muito bem aqui na Casa de Maria, tem feito um trabalho bonito aqui em Santa Bárbara do Oeste, e é importante esse momento também do encontro e da gente poder conversar e conhecer um pouco mais. Amém. Então, para a gente iniciar o nosso podcast, Dom, eu gostaria de perguntar para o senhor, que o senhor contasse um pouco da sua história, de onde o senhor veio, como foi o seu processo ali antes de entrar para o seminário, lá atrás, como foi a sua descoberta da sua vocação, você veio de uma família católica, como que foi? Olha, eu costumo sempre dizer uma coisa, a vocação é o encontro de duas vontades, a vontade de Deus e a vontade da pessoa que responde. E exatamente por isso, porque é o encontro dessas duas vontades, né? Cada vocação ela tem um caminho e um caminho diferente. E eu confesso que levei um tempo para me entender a maneira como Deus me chamou, a maneira como Deus foi fazendo esse caminho vocacional. Porque, apesar de ser de uma família católica, eu não tinha uma participação, uma presença muito forte na igreja. Hoje eu vejo tantos jovens que fazem parte de grupo de jovens como vocês, que participam do serviço do altar, como coroinha, como cerimoniário, que tem essa vivência na igreja. Então a gente pensa, alguém que está vivendo nesse ambiente ser chamado é uma coisa mais ou menos natural, e é a experiência da maioria dos padres, dos consagrados. No meu caso, não. Então, como eu não tinha essa experiência, essa participação, eu fui realmente sentir esse chamado, eu tinha 23 anos, né? Eu não tinha uma participação, eu fui fazer primeira Eucaristia e Crisma, eu tinha 20 anos e depois disso eu não permaneci na igreja também, porque eu não gostava daquela experiência. Eu ia à missa, né, às vezes com os meus pais, quando eu era criança, quando jovem, mas depois, um pouco mais adulto, eu deixei essa participação. Daí, quando eu estava concluindo a minha faculdade, o tempo de faculdade, estava trabalhando também, eu senti esse chamado, que a gente não tem muito bem como explicar, é uma voz, é uma experiência com Deus, é uma experiência íntima com Deus, e que me dizia assim, olha, vai ser padre. E justamente no momento que eu estava procurando conhecer, ou pensando nas coisas do futuro, eu trabalhava e queria um pouco saber como é que seria o futuro, né? Daí eu comecei a fazer uma coisa que é fundamental para qualquer vocacionado, rezar. A única coisa que eu sabia fazer era rezar, né? E eu comecei a rezar, eu trabalhava próximo da Catedral de Franca, eu comecei a rezar e ia todos os dias, depois do almoço, eu ia até a Catedral para rezar, justamente para ver se aquele momento me dava alguma luz. E eu fui sentindo essa consolação, essa presença de Deus. A partir disso, a partir dessa realidade, é que foi confirmando esse chamado. Daí eu procurei um padre, esse padre me indicou para o promotor vocacional da época, e que era o reitor do seminário, e ele me convidou para fazer um encontro vocacional. Eu fiz apenas um encontro vocacional,
E no ano seguinte eu estava no seminário. No final desse encontro vocacional, ele me disse, olha, o ano que vem você está no seminário. E isso era 91, e em 92 eu entrei no seminário. Então, o chamado vocacional é isso, não tem muita coisa. Não desce um anjo para te dizer. Não desce um anjo para te dizer, não tem uma explosão de fogos, não tem uma coisa assim muito evidente. Tem essa experiência de Deus e pronto. Never, você falou que o senhor é formado em que área? Eu sou formado naquilo que hoje seria TI, né? Que seria processamento de dados. Essa é a minha formação. Eu terminei a faculdade, eu estava trabalhando no banco, estava fazendo faculdade. Então, eu terminei a faculdade e entrei no seminário. A expectativa é que eu fizesse alguma coisa com esse curso, que eu fosse trabalhar nessa área, né? Mas não foi o que aconteceu. Eu terminei a faculdade e entrei no seminário. Que legal. Então, assim, o senhor seguia a sua vida normal, não, como o senhor falou, não era tão próximo da igreja, né? Sim. Mas veio uma voz dentro do seu coração e disse, e você teve discernimento, né? O senhor teve esse discernimento para acolher a vontade de Deus. E o senhor encontrou, assim, desafios quando o senhor se tornou sacerdote, né? Quando foi o seu primeiro desafio, a primeira paróquia, como que foi isso? O primeiro desafio foi logo no começo do ministério. Eu fiquei padre em 98, e em 99 eu estava como vigário na paróquia São Benedito, em Franca. E essa paróquia era uma paróquia muito grande, nós éramos em 2 padres. Então a gente tinha muitas atividades, a gente tinha muitas coisas assim. Quando foi mais ou menos entre abril e maio, o bispo quis dividir a paróquia. O padre era de acordo e o bispo também queria dividir essa paróquia. Claro que eu era um padre recém-ordenado, com um pouco mais de 6 meses de padre, né? E eu não tinha nenhuma pretensão de ficar com aquela paróquia, com aquela parte que estava sendo dividida. Mas foi o que aconteceu. O bispo quis que eu ficasse na paróquia nova. Então, o primeiro desafio, enquanto paróquia, foi essa paróquia que eu recebi, a paróquia São Crispim, que é o patrono dos sapateiros, em Franca. E era uma paróquia que estava toda por construir. A gente tinha 3 capelas, inclusive a igreja matriz, em construção. Paredes levantadas e nada mais, né? Então, tinha que fazer construir essas 3 igrejas, tinha outros projetos em andamento. Não tinha casa paroquial, a gente teve que alugar. O carro era um carro bem velho, que era a única coisa que dava para comprar. Para mobiliar a casa, a gente contou com a doação de muitas pessoas, que uma deu jogo de sofá, outra deu camas, então cada coisa foi assim conseguida na base dessas doações. E a gente tinha que começar. Então, o primeiro começo foi esse, né? Não tinha muito recurso, a paróquia era uma paróquia bem periférica, mas foi um desafio muito bom, foi um desafio muito satisfatório. Amém, amém. Eu tenho certeza que quando você começa a ver a sua vocação acontecendo, é muito gratificante, né? Exato. Muito gratificante. E por quanto tempo o senhor foi padre, antes de se tornar bispo? Eu fui padre por 16 anos. Eu fui padre de 98 até 2014, porque a ordenação episcopal foi em 2015, né? E nesse tempo de padre eu fiz muitas coisas na diocese. Nessa paróquia que eu comecei como pároco, eu não fiquei nem um ano, porque logo em seguida o bispo me mandou estudar. Então eu fui para Roma, passei 2 anos em Roma estudando. Quando eu voltei para o seminário como reitor. E fiquei no seminário de 2003 até 2012, final de 2011, porque em 2012 eu fui para uma paróquia São José de Orlândia, e ali eu fiquei de 2012 a 2014, quando foi a nomeação episcopal. E fiz um pouco de tudo na diocese. Fui coordenador de pastoral, fui coordenador da escola de teologia, fui coordenador da escola diaconal, fui capelão do Carmelo Santa Teresa, e mais um tanto de outras coisas. 16 anos ao todo. Legal.
O senhor é filho único? Eu sou filho único. E foi difícil para sua mãe deixar você? Não, para minha mãe e para os meus pais não, porque era uma coisa assim, eu acho que ninguém acreditava realmente que isso ia muito adiante, né? Quando eu falei isso, de ser padre, eu acho que todo mundo olhou e falou, mas que coisa estranha, né? Então as pessoas não é que acreditassem tanto. Então o tempo foi seguindo e aí as coisas foram se confirmando, mas nunca tive problema não. Que bom, que bom. A gente trabalhando com o jovem, tendo muito contato com o jovem, acho que o maior desafio que a gente tem em relação à nossa vocação foi que nem o senhor falou, né? Muitos esperam um anjo, né? Falando assim, não, você vai seguir a vida leiga, você vai ser vocacionado ao sacerdote, ao matrimônio, né? E muitos jovens hoje em dia têm esse desafio, né? Como que o senhor diria para nós, para esses jovens, uma proposta para esses jovens, para eles seguirem por esse rumo, assim, no seu processo vocacional, né? Qual a orientação que você daria para eles hoje, né? Quando está em dúvida da sua vocação, quando não sabe qual é a sua vocação, qual é a proposta? O que você falaria para a gente sobre isso? Olha, são duas categorias, podemos dizer assim, duas categorias de jovens. Os jovens que estão na igreja, eles já têm um amparo e talvez seja um pouco mais fácil o diálogo, a conversa com outras pessoas, num ambiente que favorece a descoberta da vocação. O jovem que não está na igreja, talvez seja um pouco mais difícil, um pouco mais complicado, porque ele passa a fazer um caminho meio solitário, meio sozinho para descobrir isso, né? E esse caminho sozinho é sempre o caminho mais difícil. Então, eu falo que, para mim, essa experiência foi uma experiência difícil, né? Agora, o fundamental em qualquer uma das duas realidades é a escuta de Deus pela oração. Quando você reza, você se abre para Deus, você se abre para a ação de Deus e você começa a perceber essa ação de Deus. Deus vai te dando sinais, intuições, Deus vai te mostrando caminhos, Deus vai te apontando direções. Então, rezando, você tem essa possibilidade de um contato, de uma escuta mais sincera desses acontecimentos. E aí precisa dar atenção a essas inspirações que Deus vai suscitando. Mas é fundamental rezar. Amém. Nós temos curiosidade em saber como é o processo quando o senhor é nomeado bispo, né? Como que foi para o senhor esse momento em que o senhor foi nomeado bispo? Quando que o senhor ficou sabendo que seria bispo? Deu um gelinho na barriga? Foi algo... foi difícil? Como que foi esse processo? Olha, às vezes as pessoas perguntam assim, se tem um curso que se faz para ser bispo, se tem alguma coisa assim que se faz. Não, não tem, né? Como é que se dá essa escolha? Alguém, geralmente um bispo ou um conjunto de bispos, faz a indicação de um padre. Quando é feita essa indicação, começa uma série de questionários que são enviados para outros bispos, para outros padres, para leigos a respeito daquela pessoa. Se faz uma investigação sobre aquele chamado candidato, né? A partir desta investigação, isso vai andando, né? Então ali vão sendo colocados esses elementos. Os questionários podem ir, podem voltar, podem ser feitas novas perguntas, até que se tenha uma clareza. Então, a partir desta clareza, esse candidato é indicado, né? Aí ele é submetido a um grupo de bispos, de cardeais, aquele questionário, para novamente ser discutido, ser investigado, e finalizando essa parte do processo, é apresentado ao Santo Padre, são apresentados 3 nomes, é chamada terna, os 3 nomes. E o Santo Padre escolhe um desses 3 nomes, ou escolhe os 3, ou rejeita os 3, porque é ele quem faz a escolha, depois de tudo apresentado a ele. Então ele tem essa síntese na mão para ele poder fazer a escolha. Uma vez que ele faz a escolha, então o candidato é comunicado pela anunciatura. A anunciatura ou liga ou chama esse candidato lá em Brasília, no nosso caso em Brasília, né? Para o candidato ser comunicado que foi feita essa escolha. É possível recusar? Sim, é possível recusar.
Porém, a recusa, ela é mediante algum fato, algum acontecimento que não esteja presente ali e que só a pessoa sabe, né? Se a pessoa tem uma situação que não foi vista, a pessoa pode recusar. Não tendo motivo para recusar e o candidato aceitando, então isso se torna público. Tem uma data onde isso se torna público. No meu caso, como é que foi o acontecimento? Foi numa segunda-feira. Eu estava dando aula, porque nessa época eu dava aula em Ribeirão Preto, e eu tinha terminado de dar aula, até foi um dia que nós tínhamos exame geral das disciplinas, era o exame final, e eu saí do exame e vi que tinha uma ligação do prefixo 61, que é o prefixo de Brasília, né? Como eu não conhecia o número, eu não retornei o número, não retornei aquela ligação. Daí a pouco, liga novamente, era a secretária do Núncio, Dom Giovanni Danello na época, e ela me perguntou se eu estava sozinho, se eu podia falar. Eu falei, estou sozinho, posso falar. Aí ela passou para ele me, olha, o senhor está bem, como é que está? Uma conversinha mole, assim, aquela conversinha, né? O senhor está bem, está sentado, está sozinho. Eu falei, eu estou no carro. Ele falou, está dirigindo? Eu falei, não estou dirigindo. Aí ele me comunicou que o Santo Padre, o Papa Francisco, tinha me nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. Eu achei estranho, né? Na hora eu perguntei assim, mas isso é pegadinha, né? Ele falou, não, é sério. E aí nós conversamos um tempo, né? Eu falei, olha, isso é preciso pensar, preciso ver. Ele falou, não, a igreja já pensou em tudo, a igreja já resolveu. E o senhor sabe que quando o Papa chama, não pode falar não. Já está decidido por você. Já está decidido por você. Só faltava Essa é a questão. Já está decidido por você. A gente está só comunicando, né? E eu falei, eu nunca disse não para a igreja, mas eu estou achando isso muito estranho, né? E aí desligamos o telefone e eu voltei para casa. Eu estava distante de casa, eu precisava... E eu confesso que aquela foi a viagem mais longa, dirigindo na estrada assim. Eu falava, mas será que isso é verdade, né? Cheguei em casa, almocei, fui tentar dormir um pouco, não consegui dormir. Quando foi no outro dia, ele me ligou, né, dizendo, olha, já está tudo acertado, vai ser comunicado no dia 10 de janeiro. Aliás, 10 de dezembro. Eu falei, nossa, mas é tão perto assim, porque estava realmente perto, né? Ele falou, vai ser perto assim. Tá bom, então você começa a fazer um punhado de coisas, porque você não pode contar para ninguém, você não pode perguntar nada para ninguém. É segredo total. É segredo pontifício. Você não pode falar com o seu diretor espiritual, você não pode fazer nada, né? Você tem que guardar aquilo. E fazendo todas as coisas que a gente está fazendo. Então, você está no final de ano preparando o calendário da diocese, calendário da paróquia, porque eu era coordenador de pastoral na época. Então, uma série de coisas, você fazendo aquilo, sabendo que não vai estar vivendo aquilo. Aí, quando foi naquela semana, me ligou o bispo de Franca, meu bispo. E foi interessante porque ele falou assim, irmãozinho, como é que está o coração? Eu falei, o coração está ótimo, mas o intestino não. Porque é uma coisa que você não controla, né? Você está naquela realidade, você está naquela situação. E, de fato, foi assim, uma semana, mais de uma semana, que eu não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia fazer as coisas. A ansiedade tomou conta. Ansiedade, né? E aí, a comunicação foi no dia 10 de dezembro de 2014. E aí, quando as pessoas ficam sabendo, aí é uma outra etapa, porque aí as pessoas começam a perguntar, e como é que vai ser, né? Você está aqui, mas não está mais. Você é padre daquela cidade, daquele lugar, mas você já não está mais com a cabeça ali, porque aí você já está querendo saber como é que vão ser as coisas, né? E aí, até dezembro, eu fiquei na paróquia, trabalhando, e
depois a ordenação foi no dia 1º de fevereiro de 2015. Aí foi outra vida, foram outros acontecimentos. Esse fato que eu queria frisar, que a vida do senhor mudou completamente, né? De um dia para a noite, o senhor soube que a sua vida ia mudar, né? O senhor ia para outro lugar distante de onde o senhor era acostumado a pastorear. Outra realidade, né? Outra realidade, né? E como foi essa realidade quando o senhor foi ordenado bispo, né? Como que o senhor encontrou a Arquidiocese de São Paulo, né? O senhor foi bispo auxiliar. Bispo auxiliar. Como que foi essa realidade? Como foi? Teve um choque de realidade? Como que foi? Muito. Eu morava numa cidade com 350 mil habitantes, Franca, né? Na Diocese de Franca. Eu morava, na realidade, em Orlândia. Orlândia é uma cidade em torno de 40 mil habitantes, 2 paróquias. Cidade do interior, com características de interior, né? E você, de repente, você está numa cidade como São Paulo, numa região norte ali de São Paulo, região Brasilândia, em que você tem um contexto completamente diferente, que é o contexto de favela, que é o contexto de comunidades, que é o contexto urbano, mas um urbano muito diferente daquilo que eu estava acostumado, da minha vivência. Então, é muita mudança, são muitas mudanças em pouco tempo, né? De um dia para o outro, você sai daqui e você entra ali com outras perspectivas. Além do que, agora você tem que aprender a ser bispo, né? A gente se forma para ser padre, mas ser bispo a gente precisa aprender, e precisa aprender no dia a dia. Não dá para fazer uma escola, não dá para fazer uma experiência, né? E São Paulo, com todas as características de São Paulo, aonde a gente pensa assim, são várias cidades, são várias realidades distintas dentro de uma mesma cidade. Então, ali na região episcopal onde eu estava, cerca de 1.100.000, 1.200.000 pessoas, né? Você tem realidades de periferia, você tem condomínios fechados, você tem favelas, você tem tudo isso em 35 paróquias, que eram, na época, essa realidade. Então, você tem que se adaptar àquilo, sabendo que agora você não é um padre ali, mas você é bispo ali. Então, aquela responsabilidade está sobre você. É uma mudança muito grande, é um choque, né? E nos primeiros dias teve uma coisa interessante, que nos primeiros meses, né, eu falei, nossa, mas bispo só faz isso, né? Porque eu ia para a cúria, atendia na cúria, voltava, não tinha muitas coisas ainda, porque eu estava conhecendo a região, e teve um padre, o padre Ricardo, virou para mim e falou assim, não se acostuma não, porque daqui a pouco as coisas pioram, o senhor vai ter mais compromisso. De fato, quando eu saí da Arquidiocese em 2020, eu tinha muitos compromissos, eu tinha muitas coisas, além daquela região. Então, na Arquidiocese como um todo, tinha outras atividades. É muito trabalho, né? Então, a gente vai aprendendo no dia a dia, porque é o jeito que dá para fazer, não tem escola. Dona Evair, como foi o seu contato com a Diocese de Piracicaba, os seus desafios aqui nessa região? Diocese de Piracicaba, né? Ainda numa segunda-feira do ano de 2020, final do ano de 2020, eu tinha chegado de uma reunião dos bispos da Arquidiocese, nós estávamos planejando algumas coisas, e aí eu recebi um telefonema da Anunciatura, não a segunda-feira de novo. Oh, meu Deus. Segunda-feiras são perigosas. São perigosas. Tome cuidado com as segundas-feiras. Exato, segundas-feiras são perigosas. Aí recebi aquele telefonema e na época foi o secretário da Anunciatura que me disse, olha, o Papa Francisco nomeou o senhor bispo da Diocese de Piracicaba. Eu tinha tanta coisa em cima da minha mesa para resolver que eu falei para ele, olha, o senhor me deu um tempo para pensar, porque eu preciso conversar antes com Dom Odilo. Aí ele falou, não, mas o senhor tem que dar a resposta agora. Eu falei, agora eu não consigo dar a resposta.
Desliguei o telefone, comecei a trabalhar, que eu tinha um punhado de coisas para resolver. Marquei uma conversa com Dom Odilo, né? Não para pedir autorização dele, claro, mas porque é uma coisa assim, eu trabalhei ali 6 anos, então eu acho que era uma coisa de bom tom, né? Dizer isso para ele e tal. Quando eu fui conversar com ele, ele falou, eu recebi o telefonema ontem da sua nomeação. E aí nós conversamos e marcamos um pouco ali a data de quando seria anunciado, porque eu estava muito próximo, eu tinha muitas coisas para resolver daquilo que estava acontecendo e eu precisava de um tempo. E aí, quando foi feita a comunicação, né, ainda no mês de novembro, que eu viria para Piracicaba, eu estive aqui em Piracicaba para fazer uma visita em dezembro, depois de umas reuniões que eu tinha lá em São Paulo ainda, e aí eu vim conhecer a diocese. Nós estávamos, em 2020, a gente estava na pandemia, no auge da pandemia, né? Então não podia ter muita movimentação, não podia ter aglomeração, todas essas coisas. E aí eu fiz essa visita aqui, fui à catedral, conheci a catedral, a cúria, conheci a casa episcopal. Dom Fernando me levou para apresentar todas essas coisas. Tive um momento de reunião com o colégio de consultores na época. E esse foi o primeiro contato. Comi pamonha de Piracicaba. Clássico. Clássico de Piracicaba. Pamonhas de Piracicaba. Né? Comi as pamonhas e fiz aquela reunião ali um pouco. E depois ali nós organizamos e marcamos a posse para o dia 16 de janeiro de 2021. Ainda dentro do tempo de pandemia, foi aquela coisa que não podíamos fazer aglomeração, então foi na catedral, bem mais restrito. E tomando posse no dia 16 de fevereiro, aliás, no dia 16 de janeiro, eu comecei já a organizar as visitas que foram feitas no ano de 2021. E entre março e agosto de 2021, eu já tinha visitado todas as paróquias da diocese, já tinha conhecido, inclusive aqui na Casa de Maria, foi a maior missa que eu celebrei na época da pandemia, porque tinha mais de 1.000 pessoas aqui, com todo o espaço que tem aqui, foi muito bem organizado, muito bem distanciado, né? E eu me lembro daquela missa, Padre Aguinaldo que tinha organizado tudo, então aqui foi uma das missas que eu vim celebrar e foi a maior celebração naquele momento da pandemia. E o tempo de pandemia, embora fosse complicado, né, a gente estava num momento crítico ali, mas eu fiz as visitas em todas as paróquias, conheci as paróquias. E não peguei Covid. Graças a Deus. Amém. Amém. Agora, voltando para a nossa realidade jovem, né, nós queremos aqui falar sobre a juventude, né, o nosso propósito. Eu queria dizer, Dom, como que o senhor encontrou a juventude da diocese, né? E dentro nós vivemos a pandemia e nós sentimos que durante a pandemia foi um baque muito grande para os grupos de jovens, né? Tanto que no primeiro festival que pós-pandemia nós sentimos um grande, né, impacto dessa pandemia. E acredito que muitos desses jovens se perderam no momento da pandemia, né? Não conseguiram ali no meio da pandemia se estabelecer com as redes sociais, com as estruturas, né, das redes sociais. Exatamente. E como que o senhor encontra hoje a juventude? Qual o valor da juventude da diocese? Qual o papel dessa juventude nos dias atuais no serviço da diocese? Olha, juventude sempre foi uma coisa que foi aparecendo ao longo do meu ministério. Quando eu estava em Franca, eu trabalhei muito com os acampamentos juvenis, acampamento Manaim, acampamento Racoré, e esses acampamentos, eles são para idades específicas, né? E eu fui trabalhando com os jovens até por uma questão assim, não foi uma imposição, foi natural que isso fosse acontecendo. Quando eu cheguei aqui, claro que naquele momento da pandemia estava tudo fechado, os jovens não podiam se encontrar,
um grupo de jovens virtual, online, não é a mesma coisa, uma celebração online não é a mesma coisa, falta uma presença, falta aquele calor humano, né? Então, realmente foi uma realidade de desânimo, mas isso é um desânimo que contaminou geral a igreja, né? Então, 2021 teve essa dificuldade. A partir de 2022, a gente começou a retomar esses trabalhos. E é claro que muita gente se perdeu nesse caminho, né? Mas também muita gente se encontrou nesse caminho. Eu acho que é um fator que a gente precisa trazer isso, porque quando foi possível que os grupos de jovens retornassem, alguns grupos tiveram mais dificuldade, outros grupos foram voltando, mas pessoas que antes não estavam participantes e presentes, elas também começaram a participar por causa das redes sociais. E aqui eu falo da importância do papel das redes sociais na evangelização, né? Nós estamos diante de um ambiente que é novo, não tão novo assim, mas ele é um ambiente novo, que nós ainda precisamos entrar mais nesse ambiente. E aí a juventude tem um papel fundamental nesse trabalho. Porque quando a gente fala de jovem hoje, a gente está falando de pessoas que têm aí entre 17 e 24 anos, 17 e 25 anos. É uma geração que já nasceu neste ambiente digital. Para o jovem hoje é muito natural pegar o celular, se conectar numa rede social, transmitir, compartilhar alguma coisa, fazer alguma coisa pela internet, usar os recursos que a internet tem à disposição. E para quem é mais velho, isso não é tão simples assim. A gente tem uma dificuldade de entender, de compreender, de saber como é, de conseguir visualizar a importância, e não só a importância, mas a maneira como comunicar-se dentro desse ambiente. Comunicar-se com a juventude hoje não é a mesma coisa que 20, 30, 40 anos atrás, né? O jovem é diferente, os apelos da juventude são diferentes. Então, quanto mais a gente estiver inserido nesse ambiente, eu acho que mais fácil a gente ter essa capacidade de se comunicar. O jovem é a esperança, mas nós não podemos colocar essa esperança no futuro, simplesmente. Não, o jovem é a esperança da igreja para o futuro. Não, o jovem é a esperança da igreja para hoje, para os dias de hoje, né? Aquilo que São João Paulo II falava sobre a juventude, ele que teve um carisma impressionante com a juventude. As jornadas durante o pontificado dele foram os grandes acontecimentos da igreja, né? E os jovens viajavam horas e horas para estar ali presente com o Papa, e ele conseguia ter essa capacidade de atração. E ele falava dessa juventude santa, não uma juventude perfeita. Porque às vezes a gente confunde santidade com perfeição, né? E a gente espera do jovem uma perfeição para dizer que é uma juventude santa. E não é nada disso, né? Mas é fazer um caminho de santidade em meio a essas realidades que são difíceis. Então é buscar a santidade, não simplesmente a perfeição. Porque perfeição a gente não vai conseguir, né? Mas santidade é algo possível. E aí a gente tem o Carlos Acutis, que é um exemplo disso, né? Claro que Carlos Acutis é uma pessoa especial, que já vem com uma coisa especial, mas ao mesmo tempo é especial e viveu a sua juventude muito bem. Brincou, ele brincou com coisas que são desse tempo, no ordinário da vida, né? A santidade é isso, é descobrir no ordinário da vida uma maneira de ser extraordinário, né? Um jovem que está num ambiente que é um ambiente que não chama a santidade pelas palavras, pelas atitudes, ele precisa ser santo naquele ambiente, não sair daquele ambiente para ser santo, né? Eu vou ser santo e vou para dentro da igreja. Não, você precisa ser santo lá, na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho, né? Então, essa forma de dialogar com o jovem, de falar isso com o jovem, acho que é o caminho.
como o senhor falou, da juventude ser essa saída, né? Ser uma igreja em saída. Sim. Acho que muitos jovens realmente confundem com a santidade como se trancar dentro do quarto e somente rezar, se isolar do Exato. mundo, né? Mas essa é a nossa realidade. Para nós sermos santos, nós temos que nos santificar no dia a dia. Como hoje, como por exemplo, nós vemos movimentos de grupos de jovens dentro das faculdades, que acho isso muito interessante. Até mesmo o Felipe Pizinato, que está aqui junto com a gente, ele tem um grupo de jovens lá na PUC, né? Eu acho isso muito interessante, como que a santidade ela é possível se adaptar a todos os locais, mas não adaptar aquilo que já é divino, mas sim que o mundo se atraia para a santidade. Então, acho muito legal. Olha, e essa questão dos grupos de jovens, e sobretudo grupos de jovens numa faculdade católica. A gente poderia dizer assim, nossa, mas é natural que tivesse um grupo de jovens numa faculdade católica, numa pontifícia universidade. E não é tão claro assim. Não é tão claro assim. Então, para fazer um grupo de jovens dentro de uma faculdade católica, às vezes existem resistências e barreiras também. Existem resistências e barreiras que são ideológicas, que vão se impondo, que vão se implantando, e que depois, para modificar essa ideia que se faz, né, ou essa ideia que está implantada, tem uma dificuldade. Então, o seminarista, ele é chamado a ser santo numa faculdade católica também? Também. Quer dizer que só o jovem, quer dizer que só o seminarista que participa do grupo de jovens é santo ou está num caminho de santidade? Não, não quer dizer nada disso. Mas, ao mesmo tempo, é uma necessidade, é um testemunho, né? Porque o grupo de jovens, ele deve despertar uma vivência fora do grupo, né? Ser santo no grupo de jovens, louvar a Deus no grupo de jovens, é fácil. Mais difícil é louvar a Deus no momento de uma contrariedade, de uma resistência, de um obstáculo, de uma dificuldade. É aí que o jovem precisa testemunhar e anunciar que ele ama a Deus e que faz diferença, né? Geração ID. Geração ID não pode ser só um programa, não pode ser só uma reunião legal dos jovens, mas Geração ID tem que ser uma marca que fique transparente, que fique visível na realidade da vida dos jovens quando eles saem da igreja, quando eles estão lá no trabalho, na escola, na família, porque não quer dizer que porque alguém participa do grupo de jovens que a família seja católica, seja praticante. Às vezes é na família que precisa dar esse testemunho, né? Então, Dona Evair, se o senhor pudesse dar um conselho hoje para um jovem, qual conselho você daria hoje para um jovem? não fique sozinho. Procure boas amizades, procure amizades santas, procure amizades que te façam pensar na vida, procure amizades que te façam fazer um encontro com Deus, porque estas são as amizades que realmente vão te ajudar. É muito comum se chamar o jovem, buscar o jovem para todas as coisas, mas poucas vezes se chama o jovem para que ele encontre um sentido da vida. A solidão, né, estar sozinho, tentar descobrir as coisas pelos próprios caminhos, pelas próprias forças, é muito perigoso. Hoje a gente tem muitos jovens que na sua caminhada desistem, na sua caminhada eles pensam que não há saída, não há solução, e aí buscam as drogas, o sexo, e buscam até a morte. Né? Bebida. Por quê? Porque estão tentando fazer um caminho sozinho. Ou estão ao lado de pessoas que os levam para essa realidade. Então é importante ter do seu lado pessoas que te ajudem, pessoas que te mostrem um caminho. Essas pessoas serão perfeitas? Não, não espere. Não espere encontrar dentro da igreja ninguém perfeito. Não espere encontrar num grupo de jovens que sejam perfeitos. Mas espere encontrar na igreja pessoas que estão num caminho de santidade e que juntos podemos fazer esse caminho de uma maneira mais fácil. Amém. Então, Dom, agora a gente gostaria de fazer aquele jogo rápido que eu falei para o senhor no início.
Vamos lá. Vamos lá. Eu vou perguntando para o senhor e o senhor vai respondendo conforme aquilo que o senhor mais gosta. Uma data. 1º de fevereiro. O que essa data diz? É a data do meu nascimento, é a data da minha ordenação episcopal e é uma data onde eu faço um louvor a Deus pelo dom da vida. O mais precioso que a gente tem é o dom da vida. Então, todas as outras datas da nossa vida, elas dependem fundamentalmente dessa, né? Daquele momento em que Deus nos dá a vida e nos permite nascer nesse mundo. Uma pessoa. A minha mãe. Como ela chama? Mãe, Vanilda. Vanilda. É. A minha mãe tem uma capacidade de resiliência muito grande. A minha mãe sofreu muito ao longo da vida, passou por muitas dificuldades, mas tem uma fé que sempre se mostrou evidente. Desde a minha infância eu vi a minha mãe rezar. Desde a minha infância eu vi a minha mãe fazer as coisas a partir da oração. Muitos sofrimentos, muitas provações ao longo da vida, provações no matrimônio, provações na vida pessoal, doença, mas tudo isso enfrentado a partir da fé. Um esporte. Um esporte, olha, eu não sou muito de esporte, sabe? Eu tenho uma dificuldade, mas vamos lá. Futebol para assistir. Algum time? Claro, eu sou um bom cristão, São Paulino. Ah. Padre Aguinaldo, não é palmeirense. Olha, não é. De Palmeiras eu gosto apenas dos palmitos, viu? Que legal. Então, falando de palmito, um prato. Um prato, uma lasanha bem feita. Com uma coca gelada. A coca eu deixo de lado. Deixa de lado, tá bom. Pode ser uma água com gás ou uma água sem gás mesmo. Certo. Uma música. Uma música. Uma música, olha, do tempo da minha juventude, eu gosto muito de uma banda chamada A-ha. Então, todas as músicas do A-ha eu gosto. São músicas assim que me lembram a minha juventude. Que legal, que legal. Uma passagem bíblica, Dom Nevair. A passagem que deu origem ao lema da minha ordenação episcopal, de Efésios. Santos e eleitos em Cristo. Essa passagem ela me marca porque foi naquela segunda-feira que eu recebi o telefonema, que eu não sabia o que fazer e eu fui rezar. E este é o segundo trecho que nós lemos toda segunda-feira nas vésperas. E este hino está lá. E lendo este hino, né, ali me veio essa intuição. Em Cristo nós somos chamados e eleitos para o amor, para a vida. Então essa é a passagem que me marca. Legal. Gostaria de saber com a Pascom, tem alguma pergunta que alguém enviou? Não? Por enquanto ninguém mandou nenhuma pergunta? Ok. Com certeza, padre. O padre Aguinaldo está aqui. Depois nós temos um recado para ele, né, Dom Nevair? Verdade, Dom Nevair. Nós temos um recado para ele. Quer o depois. microfone, padre? Sobe aqui, padre. Vem aqui em cima com a gente, por favor. Ele está com o pé machucado. Sobe devagar porque ele está com o pé quebrado. Nosso papai. Sua bênção, Dom Nevair. Deus te abençoe e te dê o que você não tem. Vamos lá. Primeiramente, é uma alegria muito grande receber Dom Nevair mais uma vez aqui na Casa de Maria, né? Ele vai estar aqui agora dia 30 de junho e depois vai estar em novembro, se eu não me engano. Tem 2 crismas, dos jovens e dos adultos. Então, que maravilha, né? Toda vez que ele pisa aqui, eu tenho que falar isso para ele. Quando o senhor coloca o pezinho aqui, o senhor está dizendo para essa comunidade de fé que nós temos a bênção do Senhor. Dom Nevair, eu estava falando hoje na rádio que o senhor não ia fugir de perguntas, não é? E eu fico pensando assim comigo, na minha cabecinha, a questão da quando chega as transferências, não é?
quando chega as transferências, para um bispo pensar nas transferências é bem complicado, creio eu, né? Porque tem as comunidades também. E um outro assunto que é um espinho também, a questão dos padres, não é? Quando tem que suspender um padre, enfim, eu acho que o senhor como pai, como pastor, deve ser dois momentos assim, creio eu, né? Não sei se, creio eu que deve ser bem complicado para o senhor, porque na verdade é como eu digo aqui, inclusive na Casa de Maria, na paróquia São Paulo Apóstolo, um dia eu vou estar na frente do senhor, não é? O senhor vai me chamar, Vem cá. e para mim é mais fácil porque é uma paróquia e o senhor tem na mão uma diocese. O senhor tem que pensar em todas as paróquias, né? Em todas as paróquias com carinho e com amor. Então a questão das transferências dos padres e a questão também de quando tem que chegar no padre e ser um pouco mais duro, mais firme. Padre Aguinaldo, toda decisão, a gente pode dizer assim, é um parto. Toda decisão que envolve a vida de pessoas é sempre um parto, é sempre uma dificuldade. Não é uma decisão simples. Quando a gente tem que tomar uma decisão mais dura com um padre, né? Seja um afastamento, seja uma dispensa, é sempre uma decisão que faz a gente sofrer muito. Eu tenho problema de estômago, gastrite e tal. Então, o que me ataca, né, é geralmente a gastrite. Então, eu sofro muito com isso. Às vezes são dias e semanas que nem tomando o remédio isso passa, né? E aqui na diocese eu já tenho passado por isso várias vezes, muito mais de uma vez, né? Isso dói, mas é um sofrimento que eu vejo como positivo, porque se não doesse, seria apenas uma decisão da razão, e não é uma decisão da razão. É uma decisão que envolve todo o meu sentimento, toda a minha vida, né? E envolve a vida e os sentimentos de outra pessoa. Então, eu não posso fazer diferente, né? Aí, nessa história, a gente é acusado disso, é acusado de insensível, é acusado de não ter sentimentos, de não olhar para o outro, de não saber valorizar, de não perdoar, né? E o bispo tem que fazer distinções entre perdão, né, e as consequências dos atos. E as consequências dos atos, elas têm realmente uma punição, elas têm realmente um desenrolar que é natural. E a igreja, nos últimos anos, ela tem feito isso com muito mais vigor, até por uma questão de transparência. O Papa Francisco sempre nos chama a atenção sobre isso, né? Não deixar passar essas realidades, não deixar que essas realidades aconteçam. E tudo isso cai no bispo, não tem jeito, né? Por mais que a gente tenha conselho, por mais que a gente tenha colégios que nos ajudam nessas decisões, esta decisão ela é própria do bispo. Então é um peso, é uma responsabilidade que vem com o episcopado, né? Chamar um padre, às vezes, para conversar, chamar a atenção, dizer uma coisa, mesmo quando você vai dizer aquela coisa sabendo que o padre vai ficar angustiado, chateado, mas é preciso fazer, né? E eu diria, esse é o trabalho de um pai numa família, e a diocese é uma família, e o pai é o bispo, né? Ele exerce essa paternidade. O bispo não é o irmão mais velho da diocese, né? Os padres não são meus irmãos mais novos. Os padres são meus filhos, assim como toda a diocese, todas as pessoas, a relação é filial, é uma relação de paternidade, né? Então precisa ser assumido isso. Então a dificuldade é essa. Eu sofro e sofro muito, e a minha gastrite está aqui para provar que não é brincadeira. Transferências a gente faz à medida e à maneira que é possível, à medida e à maneira que a gente intui, que a gente vê, que a gente percebe que precisa desses acontecimentos. Isso não é nenhum problema, né? Aí alguém vai perguntar assim, mas por que transfere esse, por que não transfere aquele? Geralmente não, são razões pastorais que nos levam a tomar essas decisões, né?
das 68 paróquias da diocese, só não foi trabalhada, só não foi mudada aqui a paróquia São Paulo Apóstolo, né? E aí alguns se incomodam com isso. Fique sabendo que eu já recebi até carta anônima, dizendo por que eu não mudei o Padre Aguinaldo, se eu estou interessado em dinheiro, se o Padre Aguinaldo paga muito dinheiro para a Cúria. Olha, o Padre Aguinaldo paga as taxas e paga as coisas que tem que pagar como qualquer outra paróquia paga, né? E não é uma questão de dinheiro, aqui é uma questão pastoral, né? Um dia você vai mudar daqui? Vai. Mas quando vai ser? Não sei. Hoje, eu sei que não é hoje, né? Mas as questões pastorais, elas são resolvidas desta forma, desta maneira, né? E a gente precisa ter essa distinção. Como teve padres na diocese que já foram mudados mais de uma vez, né? Mais de uma vez já foram mudados. Mas por que foram mudados mais de uma vez? Porque era necessidade pastoral. Padre que tinha um ano que foi transferido e precisou ser mudado, transferido novamente, por uma questão pastoral. É apenas isso. Não é nada mais do que isso. Agora, para as pessoas é difícil compreender a dinâmica. E nós não podemos ter medo de dizer uma coisa. No dia da nossa ordenação, a gente deitou no chão para colocar a nossa vida na mão de alguém. E não é justo que agora que a gente fez isso, a gente tenha a atitude de querer voltar atrás, se apegar a uma paróquia, se apegar a uma estrutura que a gente não quer mudar, né? Não é justo com a gente, porque a nossa vida não foi feita para a gente estar apegado a isso aqui. Nós abrimos mão de um casamento, nós abrimos mão de uma família, abrimos mão de todas as coisas para ter a liberdade que o ministério pede de nós. É só isso, né? E esse é o ponto que as pessoas realmente precisam compreender e entender. Maravilha. Então tá aí, né? Você que tem alguma pergunta aí, você pode mandar. Eu tenho atendimento agora, Dom Devair. Eu tenho que já estou até atrasado para falar a verdade. É uma alegria receber o senhor aqui. Mas antes do seu atendimento, antes de você ir, né? Porque domingo passado eu tive aqui e você falou assim, falou para o prefeito que estava aqui, olha, se o senhor arrumar uma base policial, eu construo a base policial e coisa e tal. Achei ótimo. Mas junto com a base policial que você vai construir, antes até da base policial, construa para a geração ID um espaço para eles fazerem o podcast, para eles fazerem as coisas, para transmitir, porque você tem recurso para isso, viu? Não é bem assim não, viu? Mas não é bem assim não. É. Mas nós vamos ter, Dom Devair. Inclusive a rádio, a anunciação vem para cá, para Casa de Maria. Né? Vai ter um local, né? O podcast, ele vai ter uma salinha de podcast para a rádio anunciação e para Casa de Maria. Tá bom. Você chama eles de mal acabados, mas então ajuda os mal acabados a fazer direitinho, viu? Isso. Dom Devair, eu já vou, né? É uma alegria, né? O senhor está em casa. Obrigado, e a última pergunta, que eu sei que ele não foge, chegou a política, hein? Chegou a política e agora nós vamos ter que escolher um prefeito, nós vamos ter que escolher vereadores. Dom Devair, de verdade, eu me pergunto assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do aborto, de ideologias, e a gente sabe que caminho que é esse, né? A gente, claro, ninguém pode apontar candidato A, nem partido, mas e aí, Dom Devair, para o católico, apostólico romano, aquele que ama a igreja, aquele que ama Jesus, aquele que ama a vida, como que fica agora essas eleições aí de prefeito e vereador? Aí eu tenho que ir porque eu tenho atendimento. Tá bom. Deus abençoe a sua vida e me abençoe também. Ele joga a bomba e sai correndo. Próprio de Aguinaldo. Mas a questão da política, eu destacaria duas coisas. Primeiro, é importante a participação da juventude, né? Porque o jovem tem direito a votar e ele precisa exercer esse direito.
E para votar bem, nós precisamos fazer boas escolhas. Nós temos candidatos bons, temos candidatos católicos, temos candidatos que não são católicos e temos pessoas boas nesse ambiente, nesse meio. Então nós precisamos olhar a vida do político, ver qual é o compromisso dele com a sociedade, ver a interação desses políticos com a comunidade católica, mas também com a cidade de maneira geral, e a partir destes pontos, né, fazer a sua escolha consciente e, nessa questão da vida, ver se esse vereador, se esse prefeito, se esse candidato, ele defende os valores da vida. Porque se ele não defende os valores da vida, ele não merece o nosso voto. Isso é claro. Se um candidato não é a favor da vida, ele não merece o voto de um católico consciente, né? Porque esse projeto, né, esse projeto que vai sendo implantado de acabar com a vida que está nascendo, ele não é um projeto que um cristão possa apoiar. E a igreja sempre defendeu a vida, desde o seu início até o seu final natural. E por isso nós não vamos mudar. Então é preciso saber se os nossos candidatos têm esse compromisso. Nós temos duas últimas perguntas. Nós temos duas últimas perguntas. A primeira, ela perguntou: como buscar a santidade no dia a dia? Fazendo da maneira mais simples possível cada coisa que nós fazemos, né? A santidade não é uma coisa extraordinária que se tem que fazer. Olha, eu vou buscar, eu preciso rezar todos os dias, mas eu preciso fazer longos momentos de oração. Não, né? É nessas coisas simples, na vivência simples, que se encontra a santidade. De fato, os santos da igreja, eles encontraram o caminho de santidade nas coisas mais simples, mais corriqueiras, que a gente pode chamar de mais ordinárias do dia a dia, mas fazendo aquelas coisas de uma forma extraordinária. Até varrendo um chão, você pode demonstrar a santidade que tem dentro de você. Agora a gente vai para a última pergunta, e essa pergunta ela já vem de encontro com o nosso encerramento aqui da live. Essa pergunta foi da Raíssa, né, a nossa mãe D, né, aqui do Geração D, e ela perguntou assim, e eu quero que com essa resposta, Dom Devair, o senhor dê um incentivo para os jovens dentro desse contexto, porque essa é a nossa realidade atual. Dom Devair, como ser um cristão autêntico em um lugar, em um tempo onde a inversão de valores está cada vez mais legitimada, onde parece que o certo, verdade do Evangelho, é errado e até mal visto? Qual é o seu incentivo para a nossa juventude enfrentar esse momento em que nós vivemos sobre a inversão dos valores? Autenticidade e coragem. A autenticidade da gente não esconder quem nós somos. É muito comum que as pessoas assim queiram parecer católicos dentro da igreja. Então vão com uma roupa que o identifica como católico, usam sinais, fazem gestos dentro da igreja, né? A identidade católica aqui, ela não é necessária, porque se nós estamos aqui, nós somos católicos, né? Então essa identidade, essa autenticidade lá fora, nos ambientes onde você está, é a primeira coisa. Segundo, a coragem que desafia os acontecimentos, né? Que é uma virtude que vem a nós pela força, pela graça do Espírito Santo. Não é uma coragem humana, pura e simplesmente. É uma coragem, força da graça do Espírito Santo. Esta coragem é aquela que Jesus teve de proclamar a verdade nos ambientes mais diversos do seu tempo. Na frente dos fariseus, na frente dos mestres da lei, dentro da sinagoga, no templo. Esta coragem é preciso ter. Então, a autenticidade de mostrar quem você é e a coragem de enfrentar essas dificuldades é o caminho para a gente mostrar que somos cristãos, que somos católicos e que nós viemos realmente para dar um testemunho da nossa fé. Amém. Então, nós vamos chegando ao final do nosso podcast. Nós, Geração ID, também em nome da Paróquia São Paulo Apóstolo, Dom Devair, nós queremos te agradecer pela humildade
de vir aqui falar conosco, de vir falar com a juventude, tá bom? Saiba que o Senhor sempre é bem-vindo aqui, tá? E o Geração ID te admira muito, né? E conte conosco, conte com a nossa juventude para fazer diferença lá fora, tá? Para ser o evangelho vivo lá fora. Então, nosso muito obrigado, né, Maria? Temos uma lembrança. A gente tem uma lembrança para o Senhor. Olha só. Eu acredito que Senhor vai dessa gostar. cor o Senhor não tenha ainda. Por acaso é uma flor? Então, nós temos aqui uma orquídea que acredito que é um gosto do Senhor, né, Dom? Flores, né? Passarinho soprou no nosso ouvido. Exato. Passarinho soprou no ouvido. Então, nós gostaríamos de encerrar esse momento, que o Senhor desse a bênção a esse nosso projeto e também para toda a juventude, todos que nos acompanham lá nas redes sociais. Então, para todos vocês que trabalham nesse projeto, um projeto bonito, um projeto muito importante, porque vocês, como jovens, precisam estar nesse ambiente, precisam cristianizar esse ambiente. Para esse projeto, a bênção, na esperança de que na próxima vez que a gente se unir, vocês já tenham o espaço de vocês, Amém. Geração ID, glória a Deus. Amém. E para todos os que nos acompanharam, que vão depois também poder ouvir esse podcast, a bênção também. Vamos rezar como Nossa Senhora, com Nossa Senhora, para que ela, que foi a protagonista da evangelização, levando esse Cristo no seu ventre, possa nos ajudar nessa caminhada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu esposo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado para vocês que nos acompanharam aqui, a todos vocês que nos acompanharam, nosso muito obrigado. Então, você que está chegando agora e quer escutar tudo que a gente falou aqui, esse programa vai ir ao vivo na Rádio Anunciação, ao vivo não, gravado, né? À tarde irá passar na Rádio Anunciação, FM 104,9, também pelo YouTube da Rádio Anunciação. Então, muito obrigado pela sua companhia. Geração ID, só falta você. Fiquem com Deus. Um abraço. Rádio Anunciação FM e Casa de Maria. Parceria que evangeliza.